Irmãos, convidamos a todos a lermos a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 16. Nós leremos do versículo 16 até o versículo 26. Livro de Atos, capítulo 16. Nós faremos a leitura do versículo 16 até o versículo 26. De alguns domingos nós estamos nos dedicando no livro de Atos, estamos vendo o quanto a igreja do Senhor estava crescendo e avançando, com um paralelo, como nós podemos ver hoje, a igreja do Senhor crescendo e avançando. Numa noite como a de hoje, a alegria que chega ao nosso coração em vermos os nossos irmãos colocando a sua vida diante do Senhor, por profissão de fé e batismo, sendo recebidos, alguns irmãos vindo de fora, alguns irmãos de outras igrejas, e nós estamos aqui nos reunindo como igreja do Senhor, e assim como na igreja de Atos, nós temos provado da boa mão do Senhor, do poder do Espírito Santo, da obra que é do Senhor Jesus. Livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16, a palavra do Senhor nos diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Vamos orar mais uma vez? Santo Eterno, poderoso Senhor nosso Deus, nós clamamos, ó Deus, o Teu cuidado nesta hora que nós vamos ouvir a Sua palavra. Clamamos, ó Deus, a ação do Teu Espírito Santo sobre nós. Abre, Senhor, o nosso entendimento, quebranta o nosso coração, para que uma vez mais possamos provar de uma porção da Sua revelação por meio da Sua Escritura, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós vimos já há algum tempo, o livro de Atos, ele conta o avanço da igreja, ele conta o nascimento da igreja, ele conta o poder de Deus expresso por meio da igreja. E mais uma vez nós vemos aqui Paulo e Silas viajando de maneira missionária. Eles já estavam iniciando a sua segunda viagem missionária, quando vem uma visão mandando para que eles fossem para a Macedônia. E então, chegando na Macedônia, como o Senhor os mandou, eles encontraram primeiro um grupo que se reunia na beira de um rio, porque naquela cidade não havia sinagoga, como nós lemos nesse texto, era uma cidade romana que não permitia costumes judeus. E então, na beira daquele rio havia uma reunião, e naquela reunião, então, iniciou-se a igreja do Senhor. Lídia, ouvindo o evangelho de Jesus, foi impactada, e a palavra nos diz que o Senhor lhe abriu o coração, e então ela conseguiu professar a fé no Senhor Jesus, assim como nós vimos aqui nesta noite, irmãos professando a fé no Senhor Jesus. E no último domingo eu até fiz um paralelo, uma igreja que começa num lugar que não era o costumeiro de ser considerado igreja, debaixo de uma árvore, ou na beira de um rio. O paralelo que nós provamos aqui em nossa igreja há 98 anos atrás, quando um trabalho iniciou-se debaixo de uma árvore. Percebam, queridos, que a palavra do Senhor, ela é viva. Percebam que a palavra do Senhor, ela nos mostra e nos conta a história da igreja, mostrando o passado e nos mostrando o quanto nós vivemos a mesma igreja do Senhor nos dias de hoje, porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo, e que privilégio é que nós temos de sermos discípulos de Jesus. E o tema que eu proponho para essa noite é o privilégio de ser discípulo de Jesus.
o privilégio que é ser discípulo de Jesus. E o privilégio de ser discípulo de Jesus nos ensina, em primeiro lugar, o poder do nome de Jesus. Eles estavam se dirigindo para aquele local de oração. Eles estavam cuidando, pastoreando a igreja que estava acontecendo na beira de um rio. E no caminho para lá, uma mulher possessa chega no encontro deles. E aí então aquela mulher encontra com eles e o texto nos diz que essa mulher era possessa de um espírito adivinhador. E algumas traduções vão dizer que é o espírito de Piton. E o espírito de Piton é referente a uma cobra da mitologia clássica que vigiava o templo e de apoio e ao oráculo de Delfos, no monte de Permasso. Pensava-se que Apoio se encarnava na cobra e esperavam as pitonisas suas devotas, dando-lhes clarividências, embora outras pessoas as considerassem ventrílocas. Nos dias de hoje seria o que nós vemos no Instagram ou na internet, uma pessoa sensitiva, uma pessoa que adivinha o futuro, sabe o que vai acontecer. E dias atrás nós vimos muitas se levantando, quando aquele avião caiu em São Paulo, e aí então se levantou várias pessoas. Eu falei que isso ia acontecer. Eu já sabia que isso ia acontecer, eu avisei que aconteceria. Percebam que são pessoas que vivem exatamente como Paulo e Silas encontraram naquele dia. E é interessante que Lucas, ao escrever esse texto, ele não se envereda por superstições, Paulo não caminha também por superstições, ele não estava preocupado com a cultura, com as pitonisas, ele não estava preocupado porque ele viu que o problema daquela mulher era espiritual. Aquela mulher, ela vivia um problema muito sério, além de ser abusada pelos seus senhores como uma escrava e render lucro para eles, além de ser endemoniada, era uma pessoa que não conhecia Jesus, que vivia nas trevas, que vivia longe da salvação, que não conhecia o Senhor. E quando essa mulher atravessa o caminho de Paulo e Silas, a maneira como ela se expressa é um pedido de ajuda. Aquela mulher, ao atrapalhar ou tentar atrapalhar a pregação de Paulo, chateando Silas, ela estava demonstrando o quanto ela precisava de Jesus. E um exercício que eu convido a igreja a fazer hoje é: quantas pessoas ao nosso redor estão pedindo ajuda da mesma maneira que esta mulher? Muitas vezes as pessoas pedem ajuda fazendo chacota com a nossa fé. Muitas vezes as pessoas pedem ajuda duvidando do poder do nosso Deus, duvidando que o nosso Senhor existe. E nós que conhecemos ao Senhor verdadeiramente, somos convidados a interpretar o que acontece na sociedade, a entender que o que muita coisa acontece é espiritual, a entender que o que acontece na sociedade é a rebeldia contra o Deus Altíssimo, e é o que aquela mulher estava fazendo. Ela estava rebelando contra o Senhor, ela vivia como uma escrava do pecado. E é interessante como nós percebemos os discípulos agindo. Eles agiam como Jesus agiu. Jesus, quando estava em seu ministério público, os demônios sabiam e conheciam a função dele ali, a ponto de falar: por que você chegou antes? Não chegou a hora ainda de nos atormentar. Jesus, quando chegava nas cidades, ele acolhia os endemoniados, expulsando o demônio, entregando a salvação para aqueles que estavam perdidos. O Senhor curou, o Senhor manifestou os seus milagres para que a glória de Deus fosse manifestada. Exatamente era o que Silas e Paulo estavam fazendo, estavam apontando a glória de Deus. E é o convite que nós temos também, de como servos, como os discípulos, olhar para a sociedade e ser parecido com Jesus, e repreender em nome de Jesus, não ter o medo de enfrentar o mundo espiritual com o poder do Espírito Santo em nome de Jesus, assim como Paulo e Silas fizeram. John Stott, comentando esse texto, diz que o final dos demônios, embora o final dos demônios ou desse demônio fosse desacreditar o Evangelho, associando ao ocultismo nas mentes das pessoas, não conseguiu fazer. Moody diz que o termo usado pelo demônio, Deus Altíssimo, é um termo usado pelos pagãos. O caminho da salvação é uma expressão comum na religião helenística. Aquela mulher, ela estava acusando, embora com termos bonitinhos, ela estava duvidando do poder daqueles homens. Ela estava duvidando por que eles estavam ali. Estavam diminuindo a função e a missão do discípulo de Jesus, que é o que este mundo mal faz todos os dias, nos desacreditando e nos desanimando como discípulos de Jesus. Mas a nossa alegria, a nossa satisfação como servo do Senhor é perceber e viver o poder de Jesus.
porque nós cremos no Senhor como o Senhor e Salvador das nossas vidas, então nós temos a certeza que o Espírito Santo habita em nós. E tendo essa certeza, nós somos habilitados pelo Senhor para repreender todo o mal em nome de Jesus, provar do poder do nome de Jesus. E meus irmãos, quantas vezes nós não provamos disso? Quantas vezes nós achamos que o poder do nome de Jesus é para os pregadores, o poder do nome de Jesus é para aqueles que têm ali um chamado para expulsar, têm um ministério de expulsar demônios, o poder do nome de Jesus é para aquelas pessoas que são separadas ali só para aquele momento, sendo que todo momento nós somos convidados a falar com intrepidez e repreender em nome de Jesus, e viver nesse poder do nome de Jesus, não nos acovardando com a vileza do mundo, ou com os apontamentos, ou com as chacotas que se levantam contra a igreja do Senhor. O poder do nome de Jesus. Paulo e Silas estavam vivendo no poder do nome de Jesus. Versículo 18 nos diz: isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. Ah, queridos, se nós exercêssemos o poder do Espírito Santo todos os dias, se nós olhássemos para dentro da nossa casa e usássemos a autoridade do nome de Jesus, se nós olhássemos para o nosso ambiente de trabalho e usássemos a autoridade do nome de Jesus, que diferença seria? E para isso acontecer, queridos, só tem uma necessidade, ou melhor duas, que é uma consequência da outra: crer no Senhor Jesus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ser cheio do Espírito Santo, por ser cheio de Jesus. Sendo cheio do Espírito Santo, você terá o mesmo poder que Paulo e Silas tiveram, e repreenderam aquela mulher endemoniada, e provaram do extraordinário do Senhor. Aquela mulher, ela foi curada, ela não tinha nada aparente, mas ela precisava da cura da alma, ela precisava ser liberta. Quantos à nossa volta precisam ser libertos da alma, que vivem hoje sob a opressão demoníaca, ou até mesmo com a possessão demoníaca, e nós esperamos alguém chegar ali e expulsar o demônio daquela pessoa, sendo que nós temos autoridade no nome de Jesus. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, se nós estamos entendendo a nossa função no corpo de Cristo, como discípulos, como servos do Deus Altíssimo. Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 11 diz: pelo que também Deus exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vemos o impacto do nome de Jesus, vemos o poder do nome de Jesus, e somos convidados a viver o poder do nome de Jesus todos os dias, como discípulos do Senhor Jesus. O privilégio de ser discípulo de Jesus nos ensina, em segundo lugar, a perseguição quando parecido com Jesus. Queridos, perceba que um discípulo de Jesus não vai ter paz. Perceba que um discípulo de Jesus vai provar de perseguição. Ontem, quando nós estávamos aqui no nosso treinamento, um dos pastores preletores contou a história de um rapaz que veio triste contar para ele quanto o trabalho dele era difícil, o ambiente era difícil, porque só tinha pessoas espíritas lá, que não criam em Jesus. E aí então, o pastor falou assim: meu irmão, nem começou a perseguição ainda, você já está reclamando? Se você está neste ambiente, que não serve ao Senhor verdadeiramente, foi porque o Senhor te colocou lá, para servir ao Senhor neste ambiente. Queridos, essa é a condição de todos nós. Todos nós passamos por ambientes que odeiam Jesus. Pessoas que vivem oprimidas, pessoas que vivem oprimidas, e pessoas que precisam do Senhor. E nós temos a boa nova, nós temos o poder do nome de Jesus, e muitas vezes não falamos, percebemos, até ficamos com um pouquinho de dor: nossa, que vida sofrida, né? Que vazio, coitadinho do fulano. E não nos importamos verdadeiramente com aquela alma que está pedindo ajuda, que está se atravessando no nosso caminho, pedindo ajuda, assim como esta mulher, assim pediu a Paulo e Silas. O ministério de Jesus foi de libertação, foi de cura, mas também foi de perseguição. O ministério de Jesus também foi de tentativa de assassinato. Muitas vezes ele saiu daquela cidade porque sabiam que estavam tramando contra a sua vida e ainda não era chegada a hora. Ele não deixou Judas saber o momento ou para onde as coisas aconteceriam, para que não se adiantasse a hora, porque pessoas estavam tramando, tentando tirar a vida de Jesus.
É a condição que um discípulo de Jesus vive. Ainda hoje, nós temos aqui alguns missionários que passaram por aqui e contaram o quanto tiveram a sua vida oprimida, ou tentativa de homicídio, ou apanharam, assim como os discípulos de Jesus. Mas todo esse sofrimento, esse tempo onde os discípulos de Jesus recebem perseguição, me fazem lembrar a oração sacerdotal de Jesus. Lá em João capítulo 17, em um determinado trecho, ele diz: não rogo que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não rogo para que os tire do mundo, mas que livre do mal. Embora os discípulos de Jesus estejam à mercê do mal a todo tempo, embora o mal tente se levantar contra os seus discípulos o tempo todo, o Senhor os livra. E o texto que nós lemos, nós temos a plena certeza disso. O Senhor estava com eles. Tudo é possível quando nós dependemos totalmente de Jesus. E então, até mesmo quando se levanta a perseguição, nós nos alegramos, porque um cristão, um discípulo de Jesus, ele atrapalha esse mundo, ele incomoda nesse mundo, ele tira a tônica deste mundo, porque ele chega com a boa nova, que é contra a cultura, que é contra este mundo. Paulo e Silas não foram abandonados por Jesus. Quando aqueles homens se reúnem e falam, esses aqui estão trazendo dificuldade para a nossa cidade, esses aqui estão atrapalhando os nossos negócios, esses aqui estão trazendo prejuízo para nós. Quando esses homens se levantam e quando os pretores chegam e quando eles são direcionados para o cárcere e quando o carcereiro recebe aqueles dois homens, eles não foram esquecidos por Jesus. O Senhor tinha um plano até mesmo para a prisão deles. Mais à frente tinha uma missão para aqueles homens. E o testemunho deles demonstrou o quanto eles dependiam do Senhor. Queridos, quantas vezes dificuldades se levantam contra nós, contra a nossa família, contra a nossa paz. E a primeira coisa que nós fazemos é murmurar. E já vem lá por que eu, Senhor? Eu faço tudo certo. Eu prego o teu evangelho. Olha aqui, ó. Eu expulsei um demônio de uma mulher que ficava adivinhando na rua, que era uma escrava. Olha aqui, Senhor. E agora eu sou castigado. Bem na minha vez, fica ruim. Paulo e Silas não fizeram isso. O testemunho foi: se for preciso ser preso no nome de Jesus, então eu vou. Se precisa ser perseguido pelo nome de Jesus, então eu serei perseguido, porque eu vou atravessar todas as tribulações com o poder do nome de Jesus, o mesmo que eles expulsaram os demônios. Como eu disse, queridos, algumas vezes nós nos esquecemos do poder de Jesus, e nós nos desesperamos quando vemos situações se levantando dentro da nossa casa, quando nós temos a saúde debilitada, quando a nossa família não caminha para o lado que nós gostaríamos que caminhassem, quando pessoas se levantam contra nós sem motivo algum e nós somos açoitados, até mesmo com ameaças de morte. Quando nós somos discípulos de Jesus, nós atrapalhamos os planos do inimigo. E até mesmo pela dificuldade, um servo de Jesus, ele vive para a glória de Jesus, porque ele conhece o seu Senhor. Ele conhece o poder do nome do seu Deus. Ele conhece o poder do nome do seu mestre. Então ele vive pelo poder do mestre, não pelo seu poder. Então ele vai preso mesmo, então ele é açoitado mesmo, então ele é chicotado mesmo, pelo poder do nome de Jesus, para que a glória de Jesus seja manifestada. Queridos, que difícil é. Não é fácil. Eu não posso ser hipócrita e falar: Senhor, eu nunca reclamei. Senhor, obrigado porque está muito ruim, porque está muito difícil a minha vida. Mas esse texto aqui, ele me constrange. Senhor, eu quero viver pelo poder do seu nome, pelo poder do teu evangelho, provar das coisas loucas, das coisas que não fazem sentido para este mundo. Senhor, eu quero. Paulo e Silas estavam vivendo. Spurgeon afirmou que os cristãos não estão em perigo quando estão sendo perseguidos pelo mundo, mas quando estão sendo admirados pelo mundo. O maior perigo de um cristão é ser admirado. O maior perigo de um discípulo de Jesus é ser admirado. E Paulo e Silas, eles andaram na linha ali, na fio da navalha, a ser comparado com Deus grego, a ser comparado com Deus romano, mas eles não usurparam da glória do seu Deus, eles não usurparam da glória do seu Senhor, e então eles pagaram o preço por isso, porque eles desagradaram os homens que tentaram os agradar, da mesma maneira como Jesus também fez, quando ele expõe o pecado, quando ele expõe a hipocrisia dos religiosos. Queridos, nós somos constrangidos pelo Evangelho a todo tempo, a vivermos parecidos com o nosso Senhor Jesus.
o tempo todo, ainda que pagando preço, ainda que estando em perigo aos olhos do mundo, nós estamos debaixo do cuidado do nosso Senhor. O privilégio de ser discípulo de Jesus nos ensina, em terceiro lugar, a viver na dependência do Deus Altíssimo. Ser um discípulo de Jesus nos ensina a viver na dependência do Deus Altíssimo. O versículo 23 diz assim: e depois de lhe derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu aos pés ao tronco. Queridos, se fosse feito uma série, provavelmente será, desse trecho, esse aqui seria o clímax do episódio, que dá aquela tensão, que dá a impressão que vai dar tudo errado. Até aqui estava tudo indo muito bem. Acabou o concílio de Jerusalém, então já foi resolvido a soberania de Jesus e a suficiência de Jesus. Então eles saem numa nova viagem, então eles ouvem o Senhor, o Espírito Santo os movendo para uma nova cidade. Eles chegam nessa cidade e pregam o Evangelho, o Senhor converte, e eles continuam lá e passam vários dias, porque aquela mulher ficou incomodando eles vários dias. E aí então chegou o ponto que ele ficou indignado com aquilo, expulsou aquele demônio e a mulher foi liberta daquele espírito opressor. E então, estava tudo indo muito bem, aquela trilha sonora, assim, sabe, de avançar. De repente começa uma trilha sonora crítica aos olhos do mundo. Porque aos olhos do Senhor, aqueles discípulos estavam cumprindo com o propósito deles. Eles estavam se direcionando para uma prisão com um propósito magno do Senhor de alcançar o carcereiro, que na continuação do texto nós veremos, mas isso para o próximo domingo. Percebe que Deus está agindo no extraordinário, está levando aqueles homens, está conduzindo a história daqueles homens, está permitindo que as tribulações se levantem para a glória do Senhor, e esses homens se alegram no Senhor, e eles vivem com intensidade e dependência do Senhor. O inimigo das almas nunca dorme, ele utiliza de qualquer situação para nos afastar, para tirar a nossa paz. Ele usa até mesmo os que são próximos, nos indigna, nos traz tristeza, e o convite é nos alegrarmos no Senhor, no poder do Senhor, na dependência do Senhor. A palavra do Senhor nos constrange a reconhecer a glória do Senhor. A palavra do Senhor nos constrange a perceber que este mundo ele jaz no maligno mesmo, e que nós somos confrontados todos os dias, e emoções nos chegam, sofrimento, dor, angústia, perdas, enfermidades, aflições, todas elas, tudo isso, de alguma maneira é para a glória de Deus, ainda que nós não consigamos compreender, é para a glória de Deus, é pelo poder do nome de Jesus. E quando nós celebramos a Santa Ceia, hoje não é domingo de ceia, mas hoje é um dia, mais uma vez, de nós lembrarmos do sacrifício de Jesus, do sangue derramado por todo aquele que o Pai lhe deu, e todo aquele que crê no seu nome, receberá o poder do Espírito Santo, será limpo de todo o pecado. Nós não podemos esquecer disso. Nós precisamos lembrar todos os dias, o Senhor sabe que a nossa memória é fraca. Quando o povo saiu do Egito, o Senhor levanta memorial. Ele faz com que as crianças, ou quando as crianças perguntassem, por que nós estamos comendo ervas amargas? É para lembrar. Por que nós estamos comendo esse cordeiro? É para lembrar. Por que Jesus morreu na cruz? Para nós lembrarmos também. Fazer isto em memória de mim. Viver no poder do nome do Senhor requer uma boa memória. Requer reconhecer o poder do Senhor todos os dias. Calvino diz: todo crente deve ter desejo fervoroso de contar com Deus em cada momento de sua vida. Mas algumas vezes é mais fácil contar com Deus quando está tudo muito bem. Outros conto com Deus só quando eu preciso. Eu busco uma reunião de oração somente quando a minha família precisa muito, senão eu não vou, porque eu tenho outras coisas. Gostei da expressão que eu aprendi com o pastor Levi, o crente 6 horas. Falou aqui há alguns domingos. E o convite é depender do Senhor na tribulação, depender do Senhor quando está tudo muito bem, depender do Senhor quando somos perseguidos, depender do Senhor quando estamos em nome de Jesus, pregando o Evangelho, quando em nome de Jesus nós estamos livrando os cativos, pregando que somente Jesus salva, que o sangue do Cordeiro é eficiente e suficiente para limpar de todo o pecado. Querido, que tremendo é viver para a glória de Deus. E então chega o versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus,
e os demais companheiros da prisão ou de prisão escutavam. Quantos de nós verdadeiramente conseguiria cantar e louvar ao Senhor com o pé amarrado num tronco, com as costas no couro vivo, porque tomou lá 39 chibatadas, porque se tomasse 40, já cumpria a pena, já poderia ser liberto. Mas não, era 39 hoje, 39 amanhã, 39 até cansar. Quantos de nós deveria ser resposta a todos? Louvar ao Senhor em todo o tempo. Louvar ao Senhor mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo com a costa ardendo, escorrendo sangue. Me parece que foi o mesmo sentimento de Jesus. Ele honrou ao Pai, sendo humilhado, sendo esmagado, para que hoje eu e você pudéssemos livremente adorar ao Senhor, para que eu e você pudéssemos ir para o céu, para que eu e você pudéssemos viver para a glória de Deus. Queridos, que extraordinário é ser um discípulo de Jesus. Que rico, que maravilhoso é ser perseguido pelo nome de Jesus. Que maravilhoso é ter as costas arrebentadas pelo nome de Jesus. Algumas vezes nós nos esquecemos disso. Paulo e Silas estavam demonstrando que é possível louvar ao Senhor em todo o tempo, quando estavam pregando, quando pessoas estavam sendo batizadas, quando demônios estavam sendo expelidos e quando estavam sendo chicoteados, quando estavam sendo humilhados pelo nome santo de Jesus. E o extraordinário, queridos, Deus tremeu a terra. Deus mandou um terremoto naquele lugar, para que a glória dele fosse exaltada no meio dos homens, para que o seu poder fosse manifesto naquela terra, naquele lugar, para que pessoas pudessem entender e ver o poder do Deus Altíssimo, do Deus da sua vida. Queridos, que extraordinário é quando nós recebemos a provisão do Senhor. Que extraordinário é quando nós vemos o Senhor agindo para a glória dele e usando as nossas vidas para isso. Que extraordinário é. Deus tremeu a história, Deus tremeu aquela terra, Deus tremeu as bases, Deus tremeu tudo, para que a glória dele fosse exaltada. E os discípulos de Jesus se comportaram como discípulos de Jesus. Entendiam que eles estavam em missão. No decorrer do texto, nós veremos que eles continuaram na missão, não saíram correndo, mas continuaram lá. Porque um discípulo de Jesus entende a vontade do seu Senhor. Quantas vezes nós queremos desistir? Quantas vezes nós queremos desanimar? Quantas vezes nós queremos somente murmurar e reclamar o dia todo, praguejar? Sendo que um discípulo de Jesus deve exaltar a glória do seu Senhor todos os dias, viver com a intensidade do Senhor todos os dias, ter o coração ardendo pelo Evangelho, pelas almas que estão aflitas todos os dias. Que extraordinário é ser um discípulo de Jesus. Que o Senhor continue nos abençoando. Que o Senhor continue quebrantando os nossos corações, ardendo o nosso coração, para continuarmos vivendo o poder do nome de Jesus, como discípulos do Senhor, como discípulos de Jesus. Então entendermos o privilégio de ser um discípulo de Jesus. Que Deus nos abençoe. Convidamos a todos a ficarmos em pé e cantarmos o cântico, Vem o Senhor.